Oi, gente, seja bem-vindo ao nosso café sistêmico, Systemic Coffee. Ó, bora tomar esse café junto, tomar um conhecimento sistêmico para que a gente consiga viver uma vida com leveza, alegria e realização, bora? E hoje que tema, hein? Gente, surgiu no meu coração esse tema de eu estar falando aqui hoje, porque tem a ver também com a minha história, E por que com a sua história? Tá ligado diretamente a mim? Não diretamente, mas tem a ver com a minha história. E olha que interessante, gente, se tem a ver com a minha história, tá relacionada a mim. Isso é uma consciência sistêmica libertadora, porque tem muitas pessoas que não sabem disso. Que muitas vezes estamos aqui, tendo bloqueios, tendo travas, tendo dores, carregando pesos, sentimentos, comportamentos que não são nossos. Que tem a ver com a minha história. Se tem a ver com a minha história, faz parte de mim. Né? Então, aguardando aqui as pessoas entrarem, vamos mandar esses aviãozinhos para que as pessoas possam estar aqui. Nosso Systemic Coffee. Gente, hoje nós vamos falar de um tema super... às vezes não tão fácil, mas importante. Vamos falar sobre madrasta, padrasto, qual a importância deles, qual o lugar deles em relação aos enteados, né? Então, bora. Estamos aqui mandando os aviõezinhos. Muito feliz, gente, estar aqui hoje. E olha, tem um livro aqui que eu quero ler uma parte para vocês, que é este livro aqui, vou até mostrar. O Amor do Espírito, do Bert Hellinger. Esse livro é fantástico, gente, fantástico. E ele fala o seguinte, sejam todos bem-vindos. Gente, e eu vou só começar lendo essa parte aqui, que ele fala o seguinte, uma história para um órfão. Dentro dessa filosofia de vida sistêmica, gente, nós trabalhamos com posturas, crenças, né, comportamentos. A gente toma uma consciência que nós herdamos culturalmente muita coisa do nosso sistema familiar. A gente herda muita coisa, gente, não só a parte física. Seja bem-vinda, minha amiga Adriana, saudades. Então, assim, esse conhecimento... Boa noite, minha amiga Leonina. Minha amiga Leonina. Muito boa noite. Então, gente, a gente tem que tomar consciência que a gente herda tudo, praticamente, né? Como eu estava falando agora há pouco, que se faz parte da minha história, né? Se faz parte da minha história, tem a ver comigo. E eu posso, assim, não estar conectado de forma muito próxima, gente, assim, por exemplo, meu pai ou minha mãe, né? Mas nós carregamos dentro de nós essa cultura genética. Nós carregamos dentro de nós memórias, nós carregamos padrões geneticamente, energeticamente. Mas a parte mais maravilhosa disso tudo, que é a partir do momento que eu tomo consciência, aí eu posso mudar. Gente, eu tava vendo um podcast que a pessoa falou assim, tem um ditado que, né, um filósofo, ele falou o seguinte, penso, logo existo, e não necessariamente. Eu tomo consciência, logo existo. Eu tomo consciência, aí sim, eu posso sair de padrões familiares, de crenças limitantes, de dores ancestrais, a partir do momento que eu tomo consciência. E isso é incrível, porque a falta de consciência faz com que a gente viva repetindo padrões ancestrais, viva repetindo dores, viva não vivendo a nossa história, não sendo capaz de mudar o nosso destino. Mudar a nossa história. Então, interessante é isso. Tome consciência, logo você existe. Porque o nosso maior desafio aqui é a gente nos individualizar, sabe? A gente ocupar o nosso lugar, saber da nossa força, né? Que a gente tem força, que a gente pode construir a nossa história. Mas muitas vezes estamos aqui reproduzindo histórias, gente. E sem saber, muitas vezes, sem ter consciência, por isso que eu tomo consciência, logo existo, que existem posturas que eu adoto, né?
Primeiro que eu tenho, né, adotado no meu sistema familiar, depois comigo mesmo e, consequentemente, nos meus relacionamentos, que faz com que minha vida não flua. Que faz com que muitas vezes a gente adoeça. E aqui a gente vai falar hoje um pouquinho sobre qual o papel, a função de uma madrasta, de um padrasto para um enteado, né? Quais as consequências e as posturas que a gente pode ter que faz com que esse relacionamento, né, tão importante, tão fundamental, que muitas vezes a pessoa adota, né, ela é a mãe ou o pai de criação, que a gente fala, que é uma postura muito bonita, mas que se a gente não tem uma postura sistêmica, que é uma postura adequada para que as relações possam fluir, vive com muito conflito, né? E como hoje existem muitos filhos ainda perdidos na vida, sem força, sem leveza, sem alegria, às vezes filhos que têm depressão ou ansiedade, seja o que for o sintoma que a gente desenvolve, porque não tem o pai e a mãe vivos, inteiros, não tem essa consciência sistêmica dentro dele que faz com que eles tomem os pais biológicos, mesmo ainda não ter sido criados por eles. Gente, olha isso aqui. Aí, uma história para um órfão. Então, hoje nós vamos, seja bem-vindo, Raquel. Hoje nós vamos falar sobre madrasta e padrasto. Ainda mais nos dias de hoje, quantas vezes a gente começa um relacionamento, né? A gente entra num novo relacionamento em que já tem filhos de relacionamentos anteriores e nós nos tornamos, né, uma mãe adotiva, um pai adotivo, um pai de criação. E isso também me chamou a atenção, gente, esse tema, porque, como eu falei lá no início, eu fui criada pelos meus pais biológicos. Mas eu sei de uma parte da minha história relacionada com a minha avó. Gente, a minha avó materna, ela não foi criada pela minha bisavó. Ela não foi criada pela avó biológica. E você acha que esse comportamento, né, essa situação, vamos assim dizer, essa parte da minha história, se trouxe muita dor, se veio carregado de muita dor, não fica reverberando na minha vida hoje, nas minhas memórias? Quantas vezes nós não temos uma conexão com a nossa mãe, a gente, né, tem um bloqueio, tem travas com a nossa mãe, muitas vezes hoje, porque a nossa avó, por exemplo, não foi criada pela mãe. E quantas vezes a gente teve os pais biológicos, mas a sensação que eu tenho é que eu não tive pai, que eu não tive mãe, que eu não tenho uma conexão com essa mãe, que eu não tenho uma conexão com o pai, como se eu tivesse sido adotado. E isso a gente chama de sentimentos herdados. Então, tudo isso, quando a gente toma uma consciência, né, se isso não aconteceu comigo, pode ter acontecido com algum ancestral meu. E se aconteceu com algum ancestral meu e veio carregado de muita dor, isso fica reverberando em mim na forma de uma depressão, numa dificuldade financeira, num adoecimento hoje, numa falta de sucesso em alguma área profissional minha. Né? Então, às vezes eu tenho dificuldade financeira, eu tenho dificuldade no trabalho, a vida amorosa não flui, não por conta que eu não fui criado pela minha mãe, por exemplo, biológica, ou pelo meu pai, mas às vezes minha avó não foi, que a gente chama isso dentro da sistêmica, gente, do amor interrompido. Então, olha como esse conhecimento sistêmico é tão importante para a gente poder entrar em ordem no nosso sistema familiar e o amor poder fluir. E eu fui tomar essa consciência sistêmica e entrar em ordem, né? E até hoje, gente, mas hoje eu me sinto uma mulher mais feliz e realizada na minha vida profissional, foi devido a esse conhecimento sistêmico que eu tomei há 8 anos atrás na minha formação. Quando eu me trabalhei, me desenvolvi de uma forma profunda há 8 anos atrás. E eu sempre estou batendo na mesma tecla com vocês. Tem um ditado que fala o seguinte, anota isso. Tem um ditado que fala o seguinte: quem não conhece a própria história tende a repeti-la. Quem não conhece a própria história tende a repeti-la. Ah, Paula, mas como eu vou saber da minha história se eu não conheci minha mãe, se eu não conheci meu pai, etc e tal? É claro, gente, que a gente precisa aceitar e concordar com, né, o nosso destino. Às vezes a minha mãe não falou pra mim quem era meu pai. Eu já atendi, gente, uma mulher em consultório que ela veio fazer constelação e ela chegou com uma dor assim gigantesca, que a mãe dela não falou quem era o pai de jeito nenhum.
né? E ela queria saber quem era o pai, era um direito dela, claro, o pai biológico. E ela chegou a tanto, assim, querer tanto, que ela falou que o sofrimento era tanto, gente, que ela chegou a fazer DNA em 10 homens, que ela suspeitava que poderia ser o pai dela. Olha quanto isso era sofrimento. E eu lembro que ela me contou que teve desses homens que ela fez o DNA, que a mãe queria, né? A mãe queria tanto que ela fosse a neta, que ela ajudou, e aí parece que esse homem morreu, mas que essa mãe desse homem possível pai adotou ela como neta, e assim, era uma coisa tão forte, mas tão sofrida. E sim, ela tinha o direito de saber quem é o pai, mas a mãe também tinha o direito, gente, de, né, não falar quem era o pai, enfim. Por mais que isso causa muita dor, isso é o preço que cabe a nós. De um destino difícil, de algo assim, cara, tá bom. Eu assumo, então a gente tem que assumir que eu não sei quem é meu pai, por exemplo, biológico. Eu não sei quem é ele, então eu aceito essa parte da minha história. Mas eu sei que ele existe, que ele existiu, é diferente. Porque se eu estou viva, se eu estou aqui, viva, é porque eu vim fruto de um homem, né, de um espermatozoide de um homem que me deu a vida. Então, e ela tinha uma dor tão grande, e aí a mulher que tem essa falta, essa carência interna em relação ao pai, por exemplo, que não conheceu o pai biológico, ela se torna mulheres fazedoras, mulheres controladoras, né, mulheres com masculino ferido. Uma das consequências são essas. A gente está com o nosso masculino ferido, a gente vai estar com o feminino ferido. Então, nós não vamos ser mulheres conectadas no nosso feminino, que é a mulher mais leve, que é a mulher, né? Fora que ela tinha muita raiva da mãe também por conta disso. E tem coisas, gente, que não tem... A gente ou respeita ou a gente adoece. Tem coisas que ou a gente aceita ou a gente vai viver uma vida pesada, né? Então, é uma questão que é difícil? É. Mas quando a gente meio que se curva diante das dores, das dificuldades dos nossos ancestrais e das nossas dores e dificuldades, a nossa vida pode fluir. E é claro, gente, que hoje também existem meios da gente conhecer a nossa história, mesmo não tendo conhecido, né? Os nossos pais biológicos, por exemplo. Mas hoje mesmo eu estava aqui com alguns amigos meus aqui, e eles estavam investigando na internet quem foi bisavô, quem foi o avô, quem foi pai, quem foi a mãe, quem foi os nossos ancestrais. Porque é importante a gente tomar consciência disso, e hoje nós temos recursos, até online, pra gente saber, pesquisar lá, ó, se a gente colocar o nome. Olha que interessante, gente. Seja bem-vinda, Marcinha, Aline. O meu primo colocou o nome da minha avó no Google, saiu ali que saiu no jornal quando ela casou com meu avô. Saiu lá no jornal. Saiu no jornal de quando eles casaram. Aí tinha o nome da minha avó, tinha o nome do meu avô. Então hoje a gente pode pesquisar se a gente sabe o nome. Gente, mas se a gente não sabe, se a gente não tem conhecimento nenhum, principalmente se foi adotado, né? Se não foi criado pelos pais biológicos, pelo menos de uma coisa a gente precisa ter consciência. Que dentro de mim, biologicamente, esse pai e essa mãe existe. Que eu só vou conseguir ser inteira e completa na minha vida e poder seguir a minha vida, conquistar uma vida diferente, se eu tomo esse conhecimento sistêmico, que mesmo eu não tendo conhecido meus pais biológicos, eles existiram e existem principalmente dentro de mim. Então, que nós temos pai e mãe, sim. Porque senão eu não estaria viva ou vivo. Essa consciência, gente, é fundamental e é uma consciência de uma pessoa adulta. O problema é quando a gente fica olhando para trás, querendo justificar, querendo mudar, não aceitando. Isso traz sofrimento para nós até hoje. Né? E você tem direito sim de saber, de pesquisar, e hoje nós temos meios para isso. Hoje nós temos recursos para isso, né? Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar de madrasta e de padrasto, qual lugar, função, né? E como o relacionamento de madrasta e padrasto enteado pode ser mais leve. A minha tia,
um dia contou, né, pra nós, assim, que um dia ela pegou a certidão de nascimento da minha avó, uma irmã mais nova da minha mãe, e ela olhou e tava um nome lá diferente do nome que ela achava que era a avó dela, né, da minha tia. E aí ela chegou pra minha avó e falou que, mãe, ó, sua certidão de nascimento tá errado, porque aqui tá o nome de outra mulher, não tá o nome da vovó Zeca. Aí disse que a minha avó olhou séria, assim, primeira vez, que minha avó, né, era toda doce, era toda amorosa. Aí disse que minha avó olhou séria, assim, pra minha tia e falou, pois é. Só que eu nunca contei, mas a minha mãe biológica não é a vovó Zeca. Só que quando eu fiquei sabendo disso, eu procurei minha mãe me deixou com meu pai e sumiu. Então minha avó também, gente, foi criada pela madrasta e pelo pai dela. Só que foi criado com muito amor, né? Tanto que a vovó depois... e olha só como a gente pode ir além, né? Eu não fui muitas vezes criado pela minha mãe biológica, e a minha avó, gente, teve 9 filhos, criou mais 3, ajudava, era que a mulher mais doadora, mais bondosa e mais amorosa que eu já conheci na minha vida. Teve 9 filhos, criou os 9, né, dentro da condição daquela época, mais de 100 anos atrás. Acho que se a vovó fosse viva, ia ter mais de 100 anos. Mesmo não tendo sido criada e não ter conhecido a mãe biológica. E pensa se a vovó tivesse ficado presa nisso e falar, não, então eu não conheci minha mãe biológica, ficado presa na dor, não quero ser mãe, porque, né, não tive a minha mãe presente. E ela conseguiu passar o amor para frente. Tendo 9 filhos, tendo a família, foi diretora de escola, cuidava das igrejas, então quer dizer, servir. Ela transformou a dor dela em força. Só que isso, gente, essas dores, né, esses segredos de família, muitas vezes, essas questões que a gente chama de mal resolvidas, elas ficam mesmo assim reverberando e às vezes pula uma geração e vem outras. E fica entrando em ressonância com essas dores não vividas e não olhadas lá atrás, né? Então, por isso é importante também a gente tomar consciência da nossa história, não para a gente mudá-la, mas para a gente perceber principalmente que dinâmicas que eu venho carregando do meu sistema familiar para eu poder fazer diferente, entende? Aí sim a gente pode fazer diferente. E no caso, gente, eu vou ler para vocês uma parte aqui que fala o seguinte: uma história para um órfão. Olha o que Bert Hellinger fala, olha que interessante. O coordenador de um orfanato visitou um dos meus cursos, gente, em Moscou, e trouxe um menino de 12 anos. Olha isso aqui. O menino sentou-se ao meu lado e lhe contei uma história. Convivi muitos anos com a população negra da África do Sul. Um dia fui até um chefe de tribo e conversamos. Ele também me apresentou as suas mulheres. Tinha 4 e muitos filhos com elas. Então me falou de seus filhos, pois um menino preocupava. Aí disse, não sei o que acontece com ele, às vezes fica tão triste. Um dia o menino encontrou um amigo, foram caminhar e encontraram mais um outro menino. Este era um pouco mais velho que eles. Disseram um ao outro, agora vamos olhar o mundo. Mas aquele menino disse, tem algo muito importante que preciso fazer antes. Pois havia perdido alguém que lhe era muito caro. Disse, preciso primeiro ir até seu túmulo. Foram juntos até lá. Quando estavam diante do túmulo, o menino disse, esperem mais um pouco. Antes, preciso colher algumas flores. Colheu-as e se juntou aos outros diante do túmulo. De repente ficou triste, fechou os olhos e pensou nessa pessoa querida. Então sentou-se, subitamente sentiu que a pessoa querida estava com ele. Gente, olha esse movimento. Ficou triste no primeiro momento, pensou nessa pessoa querida, e aqui poderia ser uma mãe ou um pai que ele, né, não foi criado, possivelmente. E subitamente sentiu que a pessoa estava com ele. Sentiu de fato a sua presença. E a gente pode sentir, né, gente? Por isso que eu falo, mesmo sem a gente ter conhecido muitas vezes nossos pais biológicos, ou nossos avós, ou eu, no meu caso, a minha bisavó, mas se eu tô aqui, alguma partezinha dela tá aqui com a gente, comigo. Olha que interessante.
sentiu de fato a sua presença, como se alguém colocasse os braços em torno dele e dissesse: estou sempre com você. Gente, que coisa linda! Então ficou feliz. Assim partiram. Aquele menino olhou ao seu redor. De repente, tudo era mais belo do que antes. As flores estavam mais belas. Ouviu os passarinhos cantarem e pensou: jamais os ouvi cantar de modo tão belo. Passaram por uma macieira. O menino colheu uma maçã e mordeu. Nunca uma maçã lhe tinha sido tão saborosa. Assim continuaram caminhando. À noite retornaram para casa. O chefe da tribo perguntou a seu filho: então, o que você fez? Você está completamente transformado. O menino disse: estou sim, pois encontrei um tesouro. Daqui por diante, estará sempre comigo. Gente, que história mais linda, né? Porque é isso. Quando a gente fala de madrasto e padrasta, que são pessoas que se propõem, né, a criar uma pessoa que não nasceu biologicamente dela ou dele, nós estamos falando de uma postura muito íntegra, né? Muitas vezes a gente vai para um casamento em que a pessoa já vem com filhos, né? A gente se propõe a se relacionar. E às vezes a pessoa tá tão pitica ainda, que ainda depende de você, né? Eu sigo alguns casais que estão nessa dinâmica. O Thiago Nigro, o Piero, são grandes treinadores. Eu vi o Thiago Nigro num podcast, por isso que me despertou de falar sobre isso também. Tipo assim, né? Qual que é a minha função, qual que é o meu papel, o meu lugar em relação a essa criança que é minha esposa, né? Quando eu casei já tinha essa criança. E é lindo. E muitas vezes em casos também, ou os pais estão vivos, né? O pai pode estar vivo e por motivos dele não criou, ou por conta de separação. Mas nós temos que tomar uma consciência que nos liberta e que nos fortalece, que mesmo não tendo conhecido ou não tendo sido criados, eles fazem parte de nós. E quando a gente acessa, né? Eles pensando, seja, né, mesmo não tendo gente, às vezes a gente não conheceu, mas internamente nós sabemos que eles existem, porque se nós estamos aqui, nós somos extensão, né, deles. Eu lembro que um exercício que eu fiz com essa mulher que chegou no consultório muito ferida e muito na defensiva e muito agressiva, e ela falava assim: eu não tenho pai porque a minha mãe, né, não deixou eu conhecer meu pai, eu não tenho pai, não sei o quê. Gente, é uma dor de abandono tão grande, tão grande. E eu fui fazendo alguns exercícios com ela, porque nessa postura nem constelação ela conseguia fazer ainda, nessa postura de dor muito grande, né? Porque ela não queria mudar a postura dela. Então não tem como a gente fazer uma constelação se eu não se eu não aceito uma mudança, se eu não quero olhar diferente, né? E aí, gente, mas eu lembro que um momento da terapia dela, eu virei pra ela e falei assim: no que você é parecida com a tua mãe? Você é parecida com a tua mãe no quê? Né? Ela falou: sua pele é mais clara da tua mãe? É. Aí ela foi falando o nariz, o rosto. Então, como ela conheceu a mãe, né? E é interessante que é assim que a gente também ajuda a pessoa a resgatar a sua essência. A essência sistêmica. As suas origens, mesmo não tendo conhecido o pai. E aí eu virei pra ela e falei assim: então o que você não tem igual a tua mãe, você tem igual ao teu pai. A sua mãe tem... Aí eu falei pra ela, né? O que você tem de diferente da tua mãe? Aí ela falou: minha mãe é muito diferente da tua mãe, então é do teu pai. A minha pele é mais escura, da minha mãe é mais clara, então isso vem do teu pai. Ai, gente, até emociona, né? De falar isso, porque é assim que a gente vai resgatando eles em nós. E assim eu falei: senão você não estaria aqui. Então quer dizer, né? O que você não tem da tua mãe veio do teu pai. O que você não tem parecida com a tua avó veio do teu avô. Olha que lindo. E é assim que você toma seu pai. É igual essa pessoa aqui, ó. Ela fechou os olhos, começou a, né, pensar em alguém. De repente ela sentiu que esse alguém estava presente. E quando a gente sente a presença desse alguém começa a fazer parte, mesmo se fisicamente a gente não conheceu, gente, mas faz parte de nós, está em nós.
Esse é o resgate, essa é a consciência que nos leva a uma vida com muito mais força, com muito mais fluidez e com muito mais liberdade. Então, gente, nós temos essa postura, principalmente, né? Nós não. Quem é madrasta ou padrasta, de assim tá ali contribuindo na educação desse filho ou dessa filha que vem do parceiro ou da parceira. Mas uma postura super importante, uma consciência que nós temos que ter até para esse novo relacionamento dar certo, é não excluir, em hipótese nenhuma, o pai e a mãe biológicos desse filho. Seja eles quem for. E às vezes, esse filho ou essa filha é criado por uma avó, é criado por um vô, é criado por um tio, né? Tem muitos casos que eu já atendi de pessoas que foram criadas pelas avós. Por quê? Porque o pai, ou às vezes era um drogado, ou às vezes era assassino, sei lá, estava preso. Quantas histórias assim? Gente, mas mesmo assim, nós temos que ter uma consciência de nunca julgar e nem excluir os pais biológicos, sabe? Porque você só está criando também esse filho ou essa filha devido a esse, né? Esse fator que veio antes, que biologicamente essa pessoa existiu. Entenderam? Então, para que um relacionamento atual dê certo e para que o relacionamento do enteado ou do enteada seja um relacionamento fluido, um relacionamento, né, de sucesso, é necessário respeitar os pais biológicos nessa criança e agradecer. E às vezes, gente, a gente vê também, por exemplo, é criado pelo pai, mas não é criado pela mãe, ou é criado pela mãe, não é criado pelo pai. E o Bert fala, quem deve ficar com essa criança é aquele que mais respeita o progenitor nessa criança. Gente, isso é fundamental. Primeiro a gente coloca em ordem o nosso sistema. Aí os relacionamentos podem fluírem. Aí as relações podem ser fluídas. Entendem? E aí, gente, é essencial tomar essa consciência. É essencial. Então, é necessário a gente sempre respeitar quem veio antes. Respeitar quem veio antes, respeitar a ordem das coisas. Isso é fundamental. Então, no caso de uma adoção, né? No caso de um madrasto ou de uma madrasta, ela vai ter o vínculo de criação ali, com esse enteado ou com essa enteada. Então, eu vou estar ali contribuindo com a vida dele, eu vou ter que estar contribuindo com a criação, eu vou estar contribuindo com a educação dessa criança, né? E esse enteado vai estar ali recebendo isso, recebendo essa criação, recebendo essa educação, né? Que a gente chama de vínculo de criação. Mas o vínculo existencial, né? E é uma relação muito bonita, igual eu falei, gente, mas o vínculo existencial, ele precisa ser respeitado. O pai e a mãe biológicos dessa criança precisa ser respeitado antes. Precisa ser considerado, precisa ser aceito. Seja esse pai, essa mãe, um assassino, uma prostituta, seja o que for, gente. Né? Mas a vida foi feita através deles. Ok? E aí, quando se tem esse respeito, a relação pode ter mais fluidez. A relação pode ser mais leve, tá? Então, vocês casaram de novo. Se vem filho daqui, ou uma outra postura importante é que esses filhos vieram antes, né? Então, é necessário que esses filhos tenham uma precedência. É claro que esse relacionamento aqui, ó, né, vai ter força, igual eu falei, desde que se respeite esses filhos e esses pais dessas crianças, o pai ou a mãe, tem que ter o respeito e a inclusão, aí sim aqui tem força. O problema é quando eu entro num relacionamento, como madrasto ou como padrasto, me colocando ali como superior, ou querendo ser a mãe, ou melhor que a mãe, querendo excluir essa mãe ou esse pai, né? Ou querendo competir com esses filhos. Ou querendo competir, gente. Quantos relacionamentos acabam porque querem competir?
Então, é necessária essa consciência, tá? É necessário a gente tomar consciência. Um padrasto e uma madrasta, gente, é lindo de ver. Mas também a pessoa que dá para adoção, gente, é uma pessoa muito forte. Porque tem muitas pessoas também que dão para adoção porque elas carregam tanta dor, que ela não consegue estar ali presente na vida de um filho, mas que ela conseguiu dar o essencial e dar esse filho para alguém poder criar. Então a gente tem que ver a grandiosidade de ambos os lados, sem querer excluir e nem julgar nada e nem ninguém. Quando se tem respeito, por exemplo, à família adotiva, né? Os pais adotivos têm respeito pela família biológica e gratidão, esse relacionamento, ele pode ser mais saudável. Fantástico, né? E vice-versa. Mas o que a gente mais vê, principalmente quando não se tem consciência, são as pessoas querendo excluir algo ou alguém do sistema familiar ou algo ou alguém da nossa história, sendo que nós estamos aqui, né, e fomos compostos fisicamente, energeticamente, biologicamente por eles. E isso tem que ser incluído, viu, gente? Isso precisa ser respeitado. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou contar, né, como eu contei pra vocês, que aí minha tia descobriu que não foi criado pela minha bisavó biológica. A mãe da minha avó, né, deu ela pro meu bisavô criar e sumiu. Mesmo assim, essa bisavó, eu tô aqui geneticamente também, e essa bisavó faz parte de mim, mesmo eu não tendo conhecido. Gente, esse conhecimento sistêmico nos liberta de depressão, nos liberta muitas vezes de vazio interno que nós carregamos, porque lá atrás foi bloqueado alguma energia de vida, que a gente chama do amor interrompido. Então a minha avó não foi criada pela mãe biológica, teve um amor que a gente chama de amor interrompido. O fluxo pode ter sido ali, bloqueado ali, só que a vida foi passada mesmo assim. Biologicamente, geneticamente, a vovó tem a mãe dela dentro da gente nesse aspecto, energeticamente e biologicamente. Não teve no vínculo de criação, mas a minha bisavó não deixou de existir e continua viva, sendo que a vovó passou a vida adiante. Então a vovó teve a minha mãe me teve. Então, assim, geneticamente, tudo isso foi sendo passado. Então a minha bisavó, gente, mesmo eu não tendo conhecida, tá aqui. Agora, porque a minha avó não foi criada pela minha bisavó, ela não existe? E eu tenho também, né, na forma de memórias, a influência da minha bisavó de criação, que era a mulher do vovô que ajudou meu bisavô a criar a vovó. Vocês entenderam? Aí quando eu vou e incluo minha bisavó biológica ela existe, fez parte, porque senão não estaria aqui, a minha bisavó adotiva, a minha avó, aí o meu sistema ganha força e é meio que, gente, essa energia de vida, ela volta a fluir. Aí hoje eu, Paula, fico mais inteira como mulher, como pessoa, para passar a minha vida adiante. Seja através de filhos, através de trabalho, através do dinheiro, entenderam? E aí, o que muitas vezes a gente faz? Primeiro, a gente nem conhece a nossa história. E depois, nós temos a tendência a excluir porque... Ah, mas a minha bisavó, por que a minha bisavó deu minha avó e sumiu? E não sei o que, de modo algum. Eu não estava lá para saber o contexto dela. Mas algo grandioso ela fez. Que foi ter dado a vida para minha avó. Então, diante desse ato, gente, eu tenho que ser muito grata e respeitar muito ela. Então, se eu tô tendo a possibilidade de criar um filho, que muitas vezes não é meu, né? E acredito que a minha bisavó adotiva tinha muito respeito, porque na identidade da minha avó tinha o nome da minha bisavó biológica. E mesmo assim, ela foi criada, tá tudo bem que depois parece que depois que a minha avó cresceu, ela ficou com os meus tios, com os tios dela, quer dizer, com alguns tios, porque veio pra Goiânia, enfim, aí ela casou com o vovô. Então, gente, essa consciência a gente precisa ter, ok? Essa consciência é importante a gente ter, ok? Eu já tô terminando. Essa consciência é importante a gente ter de inclusão de tudo. Inclusão de tudo.
Então, diante de um padrasto e uma madrasta, gente, nós precisamos incluir o pai biológico, incluir a mãe biológica, sabe? Respeitando e dando lugar para essa criança, não falando mal para essa criança, em hipótese nenhuma, seja o pai que for, a mãe que for, não falando mal em hipótese nenhuma. Aí sim, gente, o relacionamento pode fluir. E se eu tô casada com alguém que tem um relacionamento, que tem filhos de relacionamentos anteriores, gente, eu tenho que perceber que essa criança, ela veio antes, né, do meu relacionamento, então ela tem uma prioridade, tem uma precedência. Então eu tenho que respeitar essa ordem também, não entrar em conflito com esse filho ou com essa filha e saber que eu estou ali para contribuir com, né, o meu companheiro, ou se for um homem, com a companheira na criação desse filho, mas que eu nunca vou substituir o pai e a mãe. Gente, isso é importante, porque se a gente quer substituir, a gente quer excluir. Então eu tenho o meu lugar também na vida dessa criança como contribuição de educação, não como substituição. Aí sim, eu sou o pai ou a mãe adotivo, mas lembra, gente, sem excluir, substituir pai e mãe biológico. Eu sei que isso é um assunto um pouco polêmico, né? Mas dentro dessa postura, nós temos força e os relacionamentos podem fluir. Então, eu tenho a contribuição, eu tenho todo o amor. E olha que lindo que se uma pessoa que foi adotada, uma criança, se cresce com essa consciência de que, nossa, como eu tenho amor dobrado. Então eu tive o amor dos meus pais biológicos que me deram a vida e tenho o amor de pessoas que me criaram, que tem esse vínculo da criação. Então eu tenho um amor dobrado, eu tenho um amor triplicado. Agora eu vou passar esse amor pra frente. Só que tem crianças que, né, sentem tanto o abandono, a dor do abandono, que foram abandonadas e não foram criadas, que às vezes fica preso nisso e a vida não flui. E claro, gente, que a gente, né, eu falo que não tem dor maior para uma criança do que ser separada, principalmente da mãe. Gente, não quando a mãe morre cedo, ou quando a mãe não consegue criar, né? O pai também, mas uma mãe, a influência de mãe é muito forte. E não tem dor maior para uma criança do que isso. Só que a gente pode desenvolver um novo olhar, resgatar essa mãe biológica internamente, poder tomar o amor da mãe, de quem nos criou, e viver uma vida com muita leveza, com muita alegria e com muita realização. Combinado, gente? Combinado? Tamo juntas? Vamos agora entrar em ordem? E eu quero falar da nossa formação terapia sistêmica, que é para você que quer se aprofundar dentro dessa filosofia de vida sistêmica e entrar em ordem para que o amor e os relacionamentos possam fluir na tua vida. E você ter uma vida com muita leveza e muita realização. Em todas as áreas, gente. Nós estamos precisando disso, né? Como tem gente pesada, ainda presa em dor da criança, ainda presa em dores ancestrais, carregando, né, muita questão ali de trás. Então, gente, eu abri algumas vagas, vou fechar agora no final de agosto. Ainda dá tempo de você estar com a gente nessa turma, onde nós temos aulas gravadas, encontro comigo, ao vivo, todas as quintas-feiras. Temos constelações, então você vai poder constelar, olhar de forma mais profunda bloqueios e travas sistêmicas e se libertar. Para você ter uma vida muito leve, indicações de livros, de filmes. Gente, fora que você vai entrar na nossa comunidade, tá conhecendo pessoas novas. Para você conseguir ter uma vida muito mais leve, muito mais fluida, sendo a sua melhor versão. Então, primeiro, nós vamos nos curar, ser terapeutas de nós mesmos. Para depois a gente poder ajudar pessoas. E aí, se for o seu chamado, gente, você ainda pode ser um terapeuta de sucesso e prosperar bastante. Porque é ajudando, é servindo. Mas para isso a gente precisa estar preenchido. E muitas vezes nós não estamos. Então, gente, a terapia sistêmica não é só para quem quer formação, não é só para você se tornar um terapeuta, para você trabalhar com isso, não. Primeiro é para você se curar, se transformar. Curar, ter liberdade, hoje eu postei. Cura, liberdade e felicidade. Para você se transformar na sua melhor versão, se individualizando. E para isso precisamos olhar e trabalhar as nossas questões sistêmicas, familiares. Então, gente, aqui no link da minha bio, você vai lá, clica lá, tá lá, formação em terapia sistêmica, cai direto no meu WhatsApp, e aí você clica lá para você estar com a gente nessa turma.
Pensa, gente, 40 minutos aqui comigo, você já toma uma consciência, você tá no 2h30 que a gente fica. Eu aqui, ó, pegando na tua mão, te acompanhando, te acolhendo, te ajudando nesse processo de cura, porque precisamos, todos nós precisamos de pessoas para nos ajudar. E você se tornar muito mais livre, muito mais leve na tua vida profissional, na tua vida financeira, no teu relacionamento, em todas as áreas da tua vida, e depois ajudar pessoas e fazer uma renda extra ou fazer disso a sua profissão, como é a minha hoje, e poder ter muito mais prosperidade na vida, gente. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, gente, aqui, ó, vai no link na minha bio ou digita eu quero aqui, que eu vou deixar essa live salva, para que você possa estar com a gente nessa turma. As vagas são limitadas, não vai ser uma turma grande, né? Porque eu gosto, assim, de acompanhar cada um, o progresso e o crescimento de cada um, né? Além de constelações que a gente vai mais profundo aí nas suas questões e na sua consciência para você ter mais liberdade e prosperidade. Tá bom? Pessoal do YouTube, tô colocando essa live no YouTube também. Digita eu quero aqui, que aí eu chamo você e você pode estar ainda com a gente nessa turma, mas lembrando que as vagas são limitadas e elas acabam, ok? Gente, comenta aqui pra vocês como é que foi também essa live, qual foi o aprendizado de hoje do nosso café sistêmico, e eu volto com vocês na sexta-feira. Combinado? Beijo, gente. Amo vocês e até sexta.